você que nos acompanha nas redes sociais do jornal Diário do Vale, hoje recebemos uma visita ilustre na nossa sede em Volta Redonda. O deputado federal Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, exerce essa função desde 2007. Hugo, muito obrigado pela visita. É um prazer recebê-lo para essa entrevista. Obrigado, Leonardo. Eu agradeço com satisfação ao Diário do Vale e a todo o seu complexo a oportunidade de estar falando com vocês e também, obviamente, prestando contas, né, do mandato, que eu acho que isso é sempre importante para a população e, obviamente, para o exercício do nosso mandato. Perfeitamente. Vamos ao primeiro assunto, imagino que seja o seu maior legado político. O senhor é autor da Lei Seca, lá em 2008 ainda. Isso. E eu vi uma entrevista sua com uma comparação muito interessante. A Guerra do Vietnã, em 13 anos, matou 46 mil pessoas. E o trânsito no Brasil matava, antes da Lei Seca, 42 mil por ano. Ou seja, tínhamos guerras do Vietnã anuais aqui no Brasil só no trânsito. Então, Leonardo, a gente tem muito orgulho, da questão da Lei Seca, que foi exatamente em 2008, como você disse, mas isso tem um fato pretérito, né, que é a questão da minha passagem pelo Detran em 2003 a 2005. E ali, tudo isso foi um processo de aprendizado, não só para mim, mas com toda a estrutura. E a Lei Seca vem nesse divisor de águas. E é interessante, assim, fica meio estranho você fazer uma lei para proibir beber e dirigir, ou seja, era uma coisa muito natural. Óbvio, né? E a mudança não foi legislativa, a mudança foi de comportamento, porque as pessoas se tocaram, as pessoas começaram, aí eu digo que ela é uma mudança comportamental, é uma mudança legislativa comportamental e também geracional. Por quê? Porque existe hoje uma geração que está aí na sua faixa de 25, 30 anos, que cresceu falando sobre a questão da Lei Seca, o perigo de beber e dirigir, não vou beber e dirigir. Acho que tudo contribuiu para que as pessoas mudassem o comportamento. Hoje isso já é mais intrínseco ao comportamento do motorista, né? Eu acho que isso eu acho que a grande vitória é essa. Sem dúvida. O senhor, como bem dito, foi presidente do Detran aqui do Rio, o que lhe deu bagagem para integrar a Comissão de Viação e Transporte lá na Câmara, participando de debates sobre a nova concessão, tanto da Via Dutra quanto da Rio Santos. Isso. É um outro legado importante também nesse segmento de transportes. A Dutra tinha uma concessão que já não era mais adequada à importância e ao movimento atual dela. Então, Leonardo, eu acho que isso aí é um ponto fundamental e é o que faz eu me trazer aqui permanentemente na região, além das relações pessoais, dos amigos e do trabalho que a gente tem, essa questão da preocupação com as concessões no Rio de Janeiro, as concessões de rodovias. Nós estamos na segunda etapa dessas concessões. Eu lutei muito para que houvesse um processo licitatório, que não houvesse prorrogação. Tudo bem, houve um processo licitatório, foi amplamente divulgado, ganhou novamente a concessionária CCR, que agora muda de nome, mas o que acontece é que durante esse período de 96 até 2021, quando foi feita a nova licitação, se passaram aí mais de quase 30 anos de um debate que pouco evoluiu em questão de obras. E o que era a maior demanda aqui da região, da nossa região, especialmente para mim também, que a gente está sempre atuando, está sempre na estrada, era a subida da Serra das Araras, a descida ou a subida, que quer que seja, que é um gargalo dos maiores que tem no país. Teve um novo contrato, a CCR assume, né, agora motiva, reassume a rodovia Presidente Dutra, faz um cartel de uma programação de obras que são necessárias, porque ela já estava lá há muitos anos, ela conhece, e ainda assume a Rio Santos. Que esse é uma das maiores preocupações que a gente tem, porque foi uma rodovia que nunca foi concedida. E pela primeira vez ela é concedida e colocam os pedágios, aí os chamados pedágios eletrônicos. Essa é uma crítica que eu faço, uma atuação que quem quiser me acompanhar nas redes sociais vai ver a questão do free flow. Colocam um pedágio que não tem cabine, não tem identificação. E as pessoas passam e às vezes não sabem, pensando que é um radar de velocidade, alguma coisa assim. E ficava, às vezes, 15 dias sem pagar multa. Agora a gente tem aprimorado, teve uma audiência ontem lá no município de Angra dos Reis, essas audiências públicas participativas que a NTT faz, para quê? Para evitar exatamente o que aconteceu nos contratos anteriores. 30 anos não podia atualizar, não podia modificar. Agora não, as atualizações são quinquenais, ou cada 5 anos tem que se preparar para saber o que precisa. E aqui a gente tem uma demanda mais do que clara. Eu recebi essa demanda da ex-vereadora América Tereza, já é uma demanda da região, que é uma passarela ali onde tem o hospital estadual, o hospital regional, Zilda Artes, ali no Roma, aquela região. Como é que você passa para o outro lado? Não tem.
Falamos do contorno oeste também, lá em Resende, que já é uma demanda de mais de 15 anos. Então, são ações que precisam ser, intervenções que precisam ser feitas já. Mas nós não vamos deixar de acompanhar, atuar, atualizar, e isso é bom. Que tenha essas reuniões, que tenha a participação da população, dos agentes interessados para a atualização dos contratos de concessão. É isso que nós queremos. Perfeito. Outra atuação de comissão do senhor na Câmara, prevenção e auxílio a desastres e calamidades naturais. Me parece um dos grandes calcanhares de Aquiles no estado, né? Tanto na região serrana como aqui, né? Costa Verde, Angra dos Reis costuma sofrer muito, Barra Mansa também, deslizamentos, enchentes. Como é essa atuação e como a gente pode melhorar essa situação no estado, já que anualmente temos casos desse tipo? Leonardo, assim, antigamente os eventos climáticos eram eventuais. Eram situações esporádicas, de 5 anos, 10 anos. Hoje eles se tornaram uma realidade. Então nós temos que estar preparados. E quando os desastres naturais chegam, não chegam com aviso, né? Não chegam com... Você tem que se preparar. Então, o maior trabalho hoje, eu falo na região serrana, tem sido assim, alguns a gente tem estimulado muito, é o trabalho de prevenção junto à Defesa Civil. O melhor momento de investir na Defesa Civil é exatamente quando não tem nenhum desastre natural, você tem que deixar preparado. Então, nós detalhamos nessa comissão quais seriam as prioridades. Prioridade 1 é a questão da prevenção. E na prevenção, o que você tem que ter? É a avaliação meteorológica. Nós precisamos, aqui começou a ser feito no Rio de Janeiro, a compra de radares de baixo espectro, para entender onde está a nuvem e o volume de chuva que está vindo. Então você trabalha com informação, atualização tecnológica desse material, que é o material de captação de informações meteorológicas, e obviamente a preparação do ambiente. E o que a gente tem defendido lá na comissão também é a possibilidade de criar um fundo. E aí um fundo pode ser através de seguro, um seguro catástrofe. A gente tem avaliado qual é a forma que não onerar ainda mais o indivíduo, mas de uma forma de a gente ter um recurso, um valor que seja de imediato possa ser usado para os momentos de calamidade mais aguda. Perfeito. Para a gente encerrar, queria destacar também a sua atuação com foco no Estado, enquanto secretário, inicialmente de óleo, gás e energia, e depois de energia e economia do mar, que basicamente é a mesma pasta com uma mudança de nome, até para que essa economia do mar traga um pouco mais das vocações que o Estado tem. Mas na questão da energia, outro calcanhar de Aquiles, né? Aqui no sul do estado, os usuários reclamam muito do serviço da Light, os sucessivos apagões em Volta Redonda e Barra Mansa. É um serviço que está sob avaliação. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa atuação. Então, esse é outro tema. Mais uma vez, a gente volta ao tema das concessões. A agência da regulação só funciona enquanto tem concessão, poder concedente, concessionária e usuário. A energia é o que comanda o crescimento e o desenvolvimento. A Light e a Enel, que fornece energia para 66 outros municípios, elas são concessões federais. O serviço é prestado no município, a administração aqui, o Estado quer expandir, mas tem que dialogar onde? No governo federal. Porque as concessões são federais. Por isso eu tenho insistido nisso. Deputado, muito obrigado pela presença, pela visita, pela entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço, Leonardo. Parabenizo vocês aí da Diário e todo o trabalho que vocês já realizam aqui pela região e, obviamente, pela repercussão no estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Até uma próxima. Para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência e até a próxima.